Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fale com RI. E hoje um episódio muito especial, né? O diretor ele vai me encher o saco toda vez eu falo isso, porque todo episódio eu falo, esse episódio é muito especial. Mas assim, hoje é de verdade, né? Porque a gente tem aqui algumas presenças muito ilustres. Primeiro, os nossos convidados da Lavi, o Francisco de Paula, que é o RI da Lavi, a Sandra Atier Petzenbaum, que é CFO e DRI da companhia. Então é uma honra muito grande recebê-los. E também hoje diferente, né? Porque eu tenho alguém para me ajudar aqui a fazer as perguntas e tocar essa conversa, e é um cara, porque eu tenho uma admiração muito grande, assim, acompanho já há bastante tempo, sou seguidor, fã, assinante, né, desde tempos passados, então é um prazer realmente muito grande ter o Max Bon aqui, que eu acho um dos maiores especialistas que a gente tem em renda variável e que se comunica com esse público pessoa física, né, muito bem já de muito tempo. Então, muito obrigado a todos vocês, né? A gente sabe o quanto foi difícil a gente conseguir essa agenda comum de todos aqui, mas é um prazer muito grande recebê-los todos. E eu queria, assim, começar pedindo para, primeiro, a Lavi se apresentar, né? Por meio de vocês, né? A ideia aqui do programa é sempre oferecer para o investidor pessoa física do outro lado um pouquinho do acesso direto às companhias que os investidores institucionais têm tanto e o pessoa física muito menos, né? Caras como o Max e tantos outros fazem um papel super importante de aproximar esse conhecimento, mas também ouve-se pouco da fonte, né? Uhum. Eu acho super legal que as próprias companhias possam conversar com esse público pessoa física e eu gosto de começar aqui sempre com uma introdução breve de quem são vocês, o que a Lavi faz, de onde ela veio, como foi a fundação, quem são os sócios, né? Eu sei que tem gente bastante importante, né? Ela é uma daquelas que a gente chama das JVs da Cyrela, que ficaram famosas em 2021. Inclusive, eu trabalhava em uma delas na Cury. Mas conta um pouquinho da história de vocês, né? De onde veio as raízes e os propósitos também, o que a Lavi se propõe a fazer, o que tem de diferencial, e aí a gente vai tocando a conversa. O Max fica super à vontade aqui para a gente ir trocando de maneira solta aqui, conforme o assunto for andando. Boa, Marcelo. Obrigada pela oportunidade da gente vir aqui, da gente contar um pouco da nossa empresa para o público pessoa física que às vezes ainda não tem tanto contato com a gente, tá? Então, assim, a Lavi é uma empresa super nova, de 2016, mas a gente gosta muito de dizer que, tipo, apesar de ser nova, quer dizer, a gente tem a vantagem de ser nova, de não ter legado, de não ter problemas, né? E com a capacidade da alta gestão e o conhecimento, a experiência de mais de 35 anos. Então, o Rafi, que é o nosso CEO, Rafi Horn, ele é sobrinho do Sr. Eli, da Cyrela, do fundador da Cyrela. Ele começou a carreira dele com 19 anos, hoje ele está com mais de 50, começou a carreira dele com 19 anos na Cyrela, com o Sr. Eli, chegou a ser diretor de incorporação, diretor de vendas na Cyrela, e depois ele saiu de lá para um desafio novo de ser sócio da MAC. Então, sempre em empresas conservadoras, empresas de altas margens e de sucesso. Então, ele fez carreira nessas empresas e em 2016 ele resolveu sair da MAC por divergências de cabeça entre os sócios. Então, ele disse que tinha um sócio mais velho, 18 anos mais velho que ele, que estava num ritmo de lançamento de um empreendimento, 2, etc. E ele, ao contrário, queria colocar a família dele para trabalhar, já trabalhavam, mas assim, mais atuantes, e queria crescer e queria lançar mais e fazer mais. Então, ele sai, naquele momento, ele sai da MAC para criar a Lavi, e o Sr. Eli convidou ele, então, para ser mais uma JV, quer dizer, a MAC já era JV, né, 50-50, quando começou, o Sr. Eli falou, então, eu quero fazer uma nova JV com você, com o Rafi. O Rafi, na época, ele falou assim, eu não entendo nada de engenharia e não sei como que eu vou fazer uma construtora. O Sr. Eli destacou uma pessoa, um dos 3 que é top de engenharia que ele tinha na Cyrela, e falou assim, ele vai trabalhar com você, e hoje ele ainda é o diretor técnico lá da Lavi, o Rafael Giannoni, e a partir de 2017, ele criou, então, a construtora Lavi, e a gente seguiu o caminho. Então, legal. A gente começa em 2016, o primeiro empreendimento, quando o Rafa saiu da MAC, ele trouxe 2 terrenos. Um
que a gente lançou, fez estúdio, já entregou, e o outro que é no Brás, que é faseado, e aí a gente começou no primeiro ano, em 2016 a gente lançou então o primeiro empreendimento. Como a gente ainda não tinha construtora na Lavi, ele rodou 100% na Cyrela, mas a partir de 2017 todos os empreendimentos rodam 100% dentro de casa. Muita gente pergunta pra gente o que a gente usa ainda da estrutura da Cyrela. A gente não usa nada da estrutura da Cyrela hoje. Hoje a Cyrela é mais uma empresa de benchmark pra gente, ida e volta, né? Quer dizer, de trocar ideias, quanto vocês estão pagando em suprimentos para tais fornecedores, etc. Então a gente pega carona e eles pegam carona também em negociações que a gente faz também, porque não dá para eles chegarem em negociação de todos os itens. Sim, né? mas então às vezes a gente ter essa sinergia. Então tem essa sinergia entre a gente. Até a compra de terreno, as duas empresas concorrem. Então, eu posso estar brigando pelo mesmo terreno que a Cyrela. Então, quer dizer, quando a gente percebe que a gente é o concorrente, que o nosso concorrente é a própria Cyrela, a gente tenta compor, entendeu? E fechar juntos. Depois que comprou o terreno, aí segue a vida 100% Lavi e só em parceria com a Cyrela, tá? Entendi. Hoje, assim, no nosso conselho, então, a gente tem o senhor Eli Horn, que é o fundador da Cyrela e co-presidente do conselho. Ele é o presidente do nosso conselho também. E o Miguel Michelberg, que é o CFO da Cyrela, também faz parte do nosso conselho. Legal. E desde o nascimento, assim, quando a Lavi foi fundada, depois que teve essa saída do Raf e da Mac, a ideia dele e a ideia da companhia do começo já tinha um foco dentro de alguma faixa específica do mercado imobiliário? Como é que foi isso no começo? Então, uma coisa, assim, o Raf já saiu então de lá pensando em trabalhar na capital paulista, tá? Então a gente está exclusivamente em São Paulo e foco de médio alto para luxo. Entendeu? Então é o que ele gosta. A gente gosta muito de comprar terrenos grandes, a gente se preocupa muito com o produto, com o cliente, então a gente quer entregar mais para o cliente. Então a gente, quando compra um terreno grande, a gente quer entregar uma estrutura de clube. Então, até a pandemia veio a nosso favor, no sentido que os clientes exigindo uma planta melhor para ter um home office dentro de casa, etc. Exigindo também um clube completo embaixo do prédio para não ter que sair, para não ter... E é isso que a gente se propõe a entregar. Então, quando você vê a Lavi fazendo um BI 200, um BI 600 de lançamento, tem empresa que faria em 30 empreendimentos, a gente faz em 5, em 6 empreendimentos, tá? Então, isso contribui, inclusive, para a gente ter uma estrutura mais enxuta, né? Porque no final você está trabalhando para 4, 5 empreendimentos por ano e não trocentos, entendeu? Legal. Isso se reflete até, isso com certeza o Max já notou também, nos ratios que eles têm de SG&A sobre receita. Eles são... assim, aparentemente bastante comportados, como a Sandra estava contando aqui, os números parecem concordar com o que eles estão dizendo, né? E me parece também, vocês me corrijam se eu estiver errado, que, de certa forma, essa concentração em poucos empreendimentos, foi o que eu consegui absorver também, estudando um pouco dos materiais de vocês, me parece que vocês têm um cuidado e uma profundidade em cada um deles que é diferente, né, em relação, principalmente a incorporadoras e construtoras que vão fazer múltiplos empreendimentos ao mesmo tempo. Então, até no material de vocês conseguem detalhar um a um, com cada uma das características e especificidades, né? Vocês entendem que é um diferencial importante? É um diferencial, assim, ter foco em cada um dos produtos. Então, a gente lança 1 ou no máximo 2 por trimestre, né? O que a gente gosta? De colocar a equipe de vendas, 500 corretores, naquele produto, focar e vender o máximo possível. A gente sabe que tem outras incorporadoras que falam, não, eu prefiro depois ir pegando o preço. A gente não, a gente acha que você vende o máximo possível que você puder no lançamento, né, com aquele foco e parte para o próximo, entendeu? E aí, quando você vende, quando você foca naquele produto, às vezes você teve que colocar o preço um pouco abaixo para sair bem de venda, depois você vai ganhar no marketing, você vai ganhar no financeiro, você vai ganhar em todo o resto da cadeia, entendeu? Então, pra gente vale a pena focar. E, assim, outro diferencial que eu digo é que a gente tem
os donos da empresa... É uma empresa de dono, a gente já viu no mercado várias outras empresas que não tinham donos e que hoje não estão mais aí, né? Aqui, ao contrário, não só é uma empresa de dono, é uma empresa de dono muito presente. Ele é muito presente na compra de terreno, faz toda a diferença para as margens do empreendimento. Ele é muito presente no produto, que faz toda a diferença para os clientes também, para entregar mais para os clientes. E na área de vendas também, ele é super presente. Na verdade, e você vê a família está meio que distribuída. Então, você tem o Raf, que participa de todas essas áreas que eu mencionei. O Dida, muito focado em corporação também. Tem o Soli, que é irmão do Raf, o Soli Horn, que ele é o diretor de terrenos, de compra de terrenos. Tem o Moshi, que é diretor de vendas. Então, meio que a gente tá de olho em tudo. É aquele dono com barriga no balcão mesmo. Legal. Entendeu? Marcelo, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. É exatamente isso, né? Aproximar a pessoa física das empresas, e essa sua iniciativa é louvável. A gente tem que realmente incentivar e estimular muito mais isso. Eu tento fazer ali, mas no meio de análise trabalho, de tudo é complicado. Mas é muito importante essa sua iniciativa, e conte comigo sempre. Obrigado, cara. Sandra, Francisco, obrigado pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais a Lavie. Eu acho que vocês tocaram num ponto crucial, acho que da empresa, né? Esse foco, essa assertividade em produto. Acho que quando a gente analisa o setor, a gente vê esse diferencial em Lavie, isso é muito forte. E eu queria entender melhor um pouquinho da dinâmica, tanto de compra de terreno, quanto demanda mesmo. Né? Acho que a gente tem, quando a gente analisa o setor de construção civil nesse momento, num ambiente de juros altos, é muito importante ver como que a empresa está lidando com esse cenário que, historicamente, é mais complicado para o setor de construção civil. Então, se você puder falar como é que está a competição por compra de terreno, porque já que vocês são muito assertivos, e isso é muito notável, né, no material, no portfólio de produto, eu imagino que sejam terrenos muito bons, em regiões específicas, especiais, e que deve estar tendo muita concorrência. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, e também como é que vocês estão vendo essa dinâmica de juros altos, se tem tido alguma retração de demanda, principalmente na média e alta renda, como é que vocês estão lidando com esse cenário aí já há algum tempo? Pode ser que mude aí um pouquinho mais para frente, mas é a nossa realidade hoje. Então, sobre compra de terreno, acho que é uma negociação até artesanal, né? Tipo, porque assim, você compra um terreno hoje, ele nunca tá perfeito. Primeiro que são 20 casinhas, depois eu vou falar um pouco do empreendimento de luxo que a gente vai lançar agora no próximo mês, com uma assinatura de um estilista exclusivo, né? Então, eram mais de 20 casinhas que a gente comprou, então é uma negociação que demora muito tempo. Quer dizer, a gente tem algumas vantagens. Primeiro, como a gente compra terreno muito grande, não são todos os players que conseguem acompanhar. Então, você tem poucos players brigando pelo mesmo terreno que a Lavie. Tá? Eles não têm caixa ou não têm apetite para terrenos tão grandes. Esse, Entendi. Por exemplo, do Indianópolis, que eu mencionei, tem 8.000 metros quadrados. Tem outro que a gente comprou recentemente. São quarteirões. Sim. Assim. Tem outro que a gente comprou recentemente e tem 50.000 metros quadrados. Né? Ainda não está, ainda é off balance, porque ainda tem alguma cláusula resolutiva, mas são terrenos enormes que vão ser faseados, mas assim que vai ter uma estrutura maravilhosa. Então a gente tende a ter menos competidores, menos competição na compra de terreno, por conta de ser grande, de ser mais caros, etc. Tá? E uma vantagem que a gente tem é que o proprietário do terreno, ele trata diretamente com o dono. Então, tem uma agilidade. Então, a gente já ganhou terreno por estar tratando diretamente com os proprietários do que, tipo, falando com o analista que vai ainda levar para comitê, que vai levar para... Não que a gente não tenha comitê, a gente tem, mas tudo lá acontece mais rápido. Dá muito mais segurança para quem está vendendo o terreno, né? Sim, que ele vai ter uma resposta firme, porque é o proprietário falando, entendeu? Então, tipo, isso ajuda. A gente tem comprado, então, o terreno leva meses para comprar. Tipo, ano passado a gente estava negociando esse terreno grande que eu falei, a gente estava negociando durante um ano
tava uma negociação, tipo, mais difícil. No final do ano, a gente percebeu que o proprietário, tipo, acabou cedendo um pouco. Compramos, então, mais, com condições mais vantajosas, entendeu? E os bairros que vocês estão focando atuando? mais? É Moema? A gente tem Moema, a gente gosta bastante. Clabin, a gente tem bastante coisa também. Mas tem alguma coisa no Brás, que a gente tem esse terrenão que a gente já saiu da MAC com ele, né? E ele é faseado. Agora, mas aí já é um perfil médio, média. Isso. Médio alto, exatamente. No Brás a gente está indo agora para a quinta e sexta fase, aquele terreno original de 2016. Mas é isso, a gente pega do médio até o luxo, né? E quando a gente olha no nosso banco de terrenos hoje, a gente praticamente não tem mais terrenos no médio. A gente passa a ter do médio alto até o luxo. E tem também um terreno, a gente vai depois entrar em detalhes também, no Minha Casa Minha Vida, que a gente anunciou no final do ano passado a entrada nossa nesse segmento. Tá para ser lançado o produto no final do ano agora, mas mais provável talvez no comecinho de 24. Então, sobre demanda que você tinha perguntado, e complementando o que o Francisco falou, ele falou assim, a gente não tem muito terreno no médio, a gente acha que quem sofre mais com juros altos é essa classe mais média, entendeu? Tipo, o cliente do luxo, do alto, não é que ele é um cliente que conhece juros, etc., mas ele não depende tanto disso, ele já tem dinheiro, já tem um patrimônio guardado, etc., entendeu? Então, se ele quer, se ele precisa, ele compra, entendeu? A prestação não dói tanto como da média renda. Isso. E de certa forma os extremos estão mais protegidos, né? Por causa disso que você falou na alta renda e na baixa renda porque você tem taxa subsidiada. Sim. Então no final do dia ela é muito mais linear. E porque tem um tempo, déficit muito grande. Um déficit habitacional enorme. Exato, exatamente. Então a gente viu também a oportunidade de entrar nessa faixa do Minha Casa Minha Vida, muito porque muitas vezes a gente encontrava um terreno e a gente fala, não, isso não é pra gente, né? Porque a gente não constrói Minha Casa Minha Vida e não dá para encaixar produto. Então a gente deixava cair. Agora não, a gente quer estar no jogo, a gente sabe que tem um déficit, a gente sabe. Não vai representar um grande share na companhia por enquanto, entendeu? Estamos a passos lentos, não preciso comprar, não preciso sair comprando qualquer coisa, a gente vai comprar se o produto for bom. O terreno que a gente comprou o ano passado fica do lado do metrô Barra Funda, onde a gente tem um fluxo de pessoas muito grande, né? Então, assim, uma localização privilegiada, um preço muito competitivo que a gente comprou, muito barato, tipo, bem comprado, né? E isso acho que vai fazer a diferença. Então, a gente começa com passos lentos, mas a gente está entrando nesse setor. E só lembrando, tipo, o Rafi já fez alguma coisa de Minha Casa Minha Vida também na MAC. Então, ele já tem esse know-how. Tem empresas no grupo Cirela que podem, de certa forma, servirem como um espelho para vocês, né? Com certeza. Se eu me espelhar na Cury, então... a Cury tem um produto muito bem sucedido ali mesmo na Barra Funda. Então, ele provavelmente vai ser vizinho. Eu visitei. Foi o que a gente foi junto lá, inclusive. Sim, a Cury é um benchmark pra gente, que no Minha Casa Minha Vida eles estão muito bem, sim. Legal. Sandra, eu queria voltar num ponto que você trouxe e trazer um pouco também do que são as consequências disso no número e também no perfil de fluxo de caixa de vocês, né? Porque, e até eu estava lembrando da Cury enquanto você vinha falando, me parece que consultoras incorporadoras bem-sucedidas têm alguns pontos em comum mesmo quando não estão dentro da mesma faixa de atuação, né? Então, quando você me fala do olhar do dono, né? Principalmente em empresas com um ciclo tão longo quanto empresas de incorporação, né? Acho que isso faz uma diferença importante. Quando você fala desse foco, que era muito também como o RI da Cury, é o que a gente tinha de discurso e como a companhia faz mesmo, de focar os lançamentos, e o pessoal chama lá do enxame de abelha, né? Então vai todo mundo para cima e depois solta. Isso acabava gerando na Cury, eu imagino que para vocês também, pelo que eu vejo no que vocês publicam, um perfil, primeiro, de VSO mais alta do que a média do setor, né? Que é super importante. Para quem não conhece o indicador da VSO, é a velocidade de venda sobre oferta, né? De tudo aquilo que você tem à disposição para vender, e que depois vai se refletir também no indicador que eu vi de vocês de nível de estoque mais baixo do que a média do setor. Sim. Né? E no final do dia isso tudo também termina num perfil de fluxo de caixa melhor e mais saudável para a companhia do que o que você costuma ver na média do setor. Assim, o que eu estou tentando chegar à conclusão aqui, juntando essas duas mãos, tudo isso é pensado, né? Assim, isso é uma estratégia parte única de uma coisa só para você chegar nesse objetivo final de ter um fluxo de caixa, de ter uma geração
saudável de caixa para o acionista no final do dia, e que parece que é também uma marca de vocês, a distribuição desses dividendos com alguma uma periodicidade importante. Até acho que vocês anunciaram recentemente de pagar esses dividendos trimestralmente, se eu não me engano. Sim. Com um dividend yield assim, relativamente alto pelo que a gente vê no setor também. Comenta um pouquinho dessa estratégia toda, até esse final aí dos dividendos, como vocês enxergam isso, essa maneira de remunerar um acionista, e como que foi o histórico de vocês até aqui de remunerar um acionista. Então, até o primeiro semestre de 2021, a gente tinha uma VSO altíssima. A gente lançava, em 6 meses vendia tudo. Quer dizer, até o IPO a gente vendia tudo. Em 6 meses, praticamente, todo o empreendimento Antes de vendido. começar a construir, praticamente. Não, em 6 meses. Sim, muito às vezes antes. Exatamente, Muito antes. E a gente vendia tudo. No primeiro semestre de 21, a gente lançou o Vila Versace, né? Que também foi um sucesso. Vendemos 70%, quase 80%, já está comercializado. Só para fazer uma adenda, é um empreendimento no segmento luxo, o Vila Versace, em parceria com a Versace, né? Então a Versace Home tem todo o mobiliário que a gente importou da Europa para colocar dentro do empreendimento, e foi super bem vendido na ocasião, fica ali em Moema também. Na Ibirapuera. Isso. Muito legal. E aí, então, no segundo semestre, a gente viu essa velocidade de venda cair um pouco no mercado, e até a nossa, né? Só que a gente destoou do mercado. Então, o mercado às vezes lançava, vendia 20%, e a gente continuava vendendo, sei lá, 50%, por aí. Então, quer dizer, pra gente não estava bom, entre aspas, né? Porque a gente vinha de um histórico de 80%, 100%, entendeu? Mas, estava mal acostumado, mas em relação ao mercado, a gente continua vendendo muito bem. Ano passado a gente fechou com uma velocidade de venda no ano de 57%, que é muito boa para o momento, né? E a gente gosta, então, dessa velocidade. Assim, estrategicamente, a gente fala assim, qual é o preço certo para sair vendendo bem, entendeu? Então, a gente gosta de vender bem. Tem um outro, você falou em fluxo de caixa, assim, tem um outro ponto que aconteceu recentemente por conta da pressão dos custos, o INCC estourando, etc., que muitos clientes nossos acabaram antecipando bastante o fluxo de caixa dele, o fluxo de pagamento, do fluxo de pagamento deles. Então, por exemplo, a gente costuma sair com tabela de venda de 37% até as chaves, que é o que a gente chama de poupança, né, que o cliente faz, e 63% pós-chaves, que é a parcela que ele acaba repassando para o banco, certo? Então, a gente costuma fazer isso. O que aconteceu nesses últimos anos? Os clientes estão antecipando tanto que na nossa média, essa tabela virou. Então, hoje a gente tem os clientes pagando em torno de 60% mais ou menos até as chaves e 40% até pós-chaves. Isso faz... Porque o INCC tá alto agora, acaba o reajuste no meio da obra é o INCC. Exatamente, é INCC. Então, até a entrega da obra é o INCC. E o INCC, com pressão nos custos, estava muito alto. Então, quem tinha dinheiro falava assim, não, prefiro antecipar. Sim. Entendeu? Do nosso lado, por que isso é bom? Primeiro que gerou caixa rápido, né? Quer dizer, às vezes ele antecipa o fluxo, não quer dizer que ele já me pagou, mas ele vai pagar mais até a entrega de chaves. Então, até a entrega de chaves, então, eu recebendo mais, eu evito o distrato em massa na hora que você entrega o empreendimento. Ele está muito mais comprometido com aquilo. Está muito mais aquilo. comprometido. Então, o cliente que chegou lá na frente já pagou 60%, 70%, e quanto mais luxo, maior esse número. Então, dificilmente ele vai a gente tem distratar. aqui 80% em certos empreendimentos, 80% já pago até as chaves. Então, dificilmente vai cair, as vendas caem na hora que você entrega o empreendimento. Por quê? O juros está alto, o juros dificulta? Sim, dificulta. Mas se ele lá na frente tiver só 30% para repassar, mesmo com juros alto, é uma parcela que cabe no bolso, tipo, os 30% diluído. É diferente do que ele chegar lá na frente com 80%, que é o que os bancos aceitam de LTV, né, para repassar. Então, ele chegar com 80%, com juros alto, desenquadra muita gente e poderia ter muitos distratos. Tá? Não quer dizer que a gente não tenha distrato. A gente tem distrato no mês, todo mês tem pinga distrato. Alguém ficou com uma dificuldade financeira. Troca por unidade menor. Tá afetando o setor. As pessoas pensam 2 vezes antes de comprar, as pessoas às vezes deixam acabam distratando, trocando, fazendo downgrade, né? Comprei um apartamento, não estou conseguindo, então a gente tenta reter essa pessoa, transferindo ela para um apartamento um pouco menor. Então, essa ginástica a gente tenta fazer, entendeu? Mas a gente acredita que aquele que chegou até as chaves com
com a lei do distrato hoje, né? Ele dificilmente vai distratar, entendeu? Então, a gente faz com que a gente tenha uma carteira mais saudável na Lavi. Isso é por política de vocês, assim, porque quando você falou esses 37, né, isso eu pensei até no 20 no 80-20 do banco. Sim. Essa mais esticada que você dá ali no pró-soluto, ela é uma política de vocês. É estratégia. O que acontece? Se eu já saio com uma tabela 20-80, esses 80 com INCC, quando chegar nas chaves, ele não consegue repassar. É impagável. Ele não consegue repassar todo. Ele vai repassar só 80%, 80% vai virar 90%, por exemplo. Ele vai repassar 80% e você fica com um pró-soluto, né, de 10% sem garantia mais do cliente. O risco está muito maior. Então, aumenta muito o risco. Então, a gente faz assim, se ele tiver um pró-soluto de 60%, se ele tiver um pós-chaves, de 63%, você tem espaço para esse pós-chaves chegar em 80% na hora do repasse, né? Então, e outra coisa, quando a gente faz uma análise de crédito também, porque a gente gosta de fazer uma análise de crédito bem feita, né? Então, quando a gente faz uma análise de crédito, normalmente a gente joga até uns juros um pouco acima do que o mercado está praticando. Sim. Porque daqui a 2 anos para conseguir encaixar. Ter segurança ali. Ter segurança que encaixa. Entendeu? E no caso do cliente de luxo, até nisso às vezes acaba tendo uma proteção, né? Porque o juro alto também incentiva ele a antecipar o máximo possível. Se ele tiver o caixa, se ele tiver o caixa, ele vai antecipar, porque faz muito sentido, né? Isso. Então, aí, falando agora, linkando aos dividendos, o que aconteceu no ano passado, no ano retrasado, é que a gente viu muita antecipação, muito caixa entrando por conta de antecipações, etc., e que nos permitiu, então, de distribuir, devolver mais pro nosso acionista, seja em forma de dividendo, seja de recompra, tá? Então, porque a gente tem uma política de ser conservador, de guardar o caixa. A gente fez uma IPO para ter caixa para compra de terreno, etc. Então, a gente sempre vai olhar nosso fluxo de caixa, se a gente tem dinheiro para comprar o terreno, para continuar investindo, para continuar crescendo. Só que a Lavi não é uma empresa de compra de terreno para lançar daqui a 10 anos. A gente compra de terreno, como a gente faz todos os cálculos, a CDI, né? Tipo, não é o custo do terreno. Então, daqui a 10 anos o custo está muito baixo e vai me gerar uma boa rentabilidade contábil. A gente gosta de fazer cálculo tipo financeiro mesmo, né? Em CDI. Então, se eu carregar esse terreno 10 anos, lá na frente já não viabiliza mais nenhum lançamento, entendeu? Então, a gente gosta de comprar o terreno para preparar ele, aprovar o projeto, etc. E lançar daqui a 1 ano e meio, daqui a 2. Então, nossa esteira é para girar mesmo. Então, que terreno que você vai comprar esse ano? Vou repor o que eu vou lançar, entendeu? Então, é isso, né? A gente vai girando essa roda, né? Então, sempre a gente vai olhar o fluxo de caixa e quando a gente perceber que temos dinheiro, sim, excedente, a gente vai querer devolver pro acionista em forma de dividendos ou de recompra, tá? Então, o ano passado, por exemplo, a gente distribuiu 120 milhões de dividendos e tivemos 46 milhões de recompra, então 160 milhões entre dividendos e recompra, tá? Então, para esse ano, a gente já anunciou, então, o pagamento. A princípio, assim, a gente vai sempre seguir os 25% de dividendos mínimo, tá? E sempre de forma conservadora, vamos olhar o nosso caixa, vamos olhar... Porque, assim, muita gente pergunta, mas vocês estão com caixa muito alto, por que não devolvem? Só que vocês estão vendo, tipo, a fotografia. E eu gosto de olhar o filme, né? Quer dizer, daqui a 3 anos, como que fica esse caixa, né? Com tudo que eu já tenho investido, com tudo que eu pretendo comprar, com o meu plano de crescimento, etc. Como fica esse caixa? E aí, a partir daí, a gente toma essa decisão se a gente vai distribuir mais ou não. Legal. Cara, nessa linha do que a gente falou aqui por último, Max, se você quiser ir para alguma aí, fica à vontade. Senão... Não, eu queria abordar um pouquinho mais do caixa. Vai lá. Então, vocês fecharam o quarto tri com mais de 500 milhões de caixa. Foram 500 milhões de caixa líquido, 494. Tá. Então, de fato, é uma posição de caixa muito, muito forte, né? E como ela falou, a companhia gerou caixa em 2022. A gente gerou lá no final do ano 90 milhões de caixa aproximadamente. Essa é uma visão que a gente faz já ajustando pelos dividendos e pela recompra que foi paga, tá? Então, claro. Mas foi uma geração forte de caixa. A gente teve essa antecipação de fluxo que nos permitiu fazer esse dividendos forte, essa recompra forte. Aí agora, por exemplo, teve o fechamento do ano, né? A gente aprovou os resultados, já divulgou. A gente apurou que boa parte dos dividendos obrigatórios do ano passado já foram pagas. Então, a gente, quando foi aprovar agora dividendos, a gente foi levar para o conselho tudo a deliberação, foi aprovado um dividendo de 35 milhões de reais que acabou sendo um extra pequeno, até comparado ao que já foi pago de extra nos anos anteriores, mas um extra por quê? No ano passado, dos 120 milhões que ela citou,
já cumpri o mínimo obrigatório que eu tinha pro ano, entendeu? Então, em tese, eu poderia pagar 0 agora, que eu já teria cumprido o mínimo obrigatório. Mas então foi deliberado em conselho 35 milhões, isso está sendo pago agora, no final do mês de março. Então já foi aprovado e já está sendo pago. Aí o que a gente anunciou, né, que o Marcelo tocou também, é daqui para frente, trimestralmente, ter esse compromisso, né? Não é uma política formal, mas é uma intenção da companhia de que, apurou o lucro do trimestre, a gente vê quanto deu lucro, tira 25% mais ou menos, tem uma questão de reserva legal, então a conta não é exatamente essa, mas aí você já vê, você já dá uma previsibilidade para o investidor, investidor institucional, para o investidor pessoa física, de quanto que é o dividendo que ele pode esperar receber com Lavina. Então, assim, se fizer conta fácil, você pode pegar o lucro do ano passado, dividir por 4, linearizar, tem várias formas de fazer. A gente, na verdade, espera que o lucro para esse ano vai crescer bastante, mas mesmo com premissas conservadoras, você consegue assumir os 25% do lucro do trimestre, vai pagar de dividendo. Então, por exemplo, a gente vai anunciar agora em 10, 15 de maio os resultados do primeiro trimestre, né? Que é aquele prazo de 45 dias da CVM. A gente vai ver o lucro do trimestre, a ideia é no próprio mês, no final do mês de maio, no caso, que a gente vai ter deliberado o dividendo e o lucro do primeiro tri, já fazer esse pagamento. Depois eu vou chegar lá em agosto, né? Que é a outra divulgação referente a junho. Se a gente, vamos supor, dia 10, 12 de agosto, divulga os resultados. Até o final do mês, o conselho delibera ali, né, diante dos resultados conquistados, e aí já pagar os 25% daquele resultado. Então isso vai dar uma previsibilidade, vai dar uma recorrência por investidor pessoa física, por institucional, para todos nós, saber o quanto pode esperar de dividendo de Lavina. E isso sem abrir mão do crescimento, né? Porque isso vai ser o mínimo que a gente vai estar fazendo, que é os 25%. A gente olha muito o filme, como a Sandra falou, e é fundamental para nós. Agora a gente anunciou terrenos grandes que a gente está comprando, então a gente vai ter desembolso de caixa para esses terrenos grandes, e isso é matéria-prima, isso que fomenta o nosso negócio. Então, nosso principal objetivo é investimento em terreno. Mas a gente vai estar continuamente, a cada deliberação dessa de conselho, avaliando todo o fluxo, a foto, o filme, e se tiver espaço, né, dependendo de como tiverem sido as vendas do ano, etc., eles vão avaliar montantes extra. Mas o que dá para garantir como previsibilidade é o mínimo dos 25%. Entendi. E existe um nível de caixa, assim, que, esse nível aqui, sei lá, 400 milhões, 300 milhões, vai dar conta de todos os desembolsos para compra de terreno. Vocês pensam dessa forma? E aí o que tiver de excedente, a gente pode até fazer um dividendo extraordinário, alguma coisa assim? Sim, a gente pensa assim, quanto de VGV eu tenho que repor, né, em terreno, quanto eu costumo pagar percentual sobre VGV que eu costumo pagar naquele terreno, tipo assim, ele representa 20% do VGV, então a gente faz esses cálculos, a gente simula, então, preciso repor 2 bi, então quanto que eu vou pagar para repor esses 2 bis, e a gente simula o nosso fluxo operacional, porque a gente trabalha com fluxo que é comprometido, onde a gente não projeta vendas, se assim, super conservador, tipo, se eu não vender mais nada, eu termino minhas obras, eu pago todos os meus compromissos, entendeu? Tipo, então a gente faz essa versão e a gente faz um outro, tipo assim, de crescimento, comprando novos terrenos, etc., para avaliar. Entendeu? Entendi. E só para complementar, né, a que a gente prevê, Max, de dívida para frente, nos nossos cenários base, nesses fluxos que a gente roda no comprometido, no operacional, mais pessimista, mais conservador, mais realista, é que a gente vai estar tomando dívida, mas dívida no nível da obra, né, que é aquela dívida no nosso setor SFH. Então você toma uma dívida, ela é casada com o seu fluxo de recebimentos e você tem os pagamentos para fazer. Então, de forma bastante conservadora. A companhia é extremamente conservadora, nossa diretoria, nossos sócios, né, não gostam de dívida de forma alguma. Nem essa dívida, que é uma dívida que a gente entende ser bastante tranquila, que a gente vê os nossos pares todos tomando, eles também não gostam, mas essa a gente entende que é casada, que ela faz bem, na verdade, para a estrutura de capital da empresa, então essa a gente se permite tomar. Nos últimos números, a gente praticamente não tinha dívida nenhuma, nem essa a gente não tinha. A partir de agora, a gente prevê com justamente uma fase maior de investimento, de desembolso de terrenos, que a gente vai estar tomando esse perfil de dívida, mas é uma dívida que, quando a gente olha, está bastante conservadora no fluxo ainda e não vai chegar a nenhum nível de endividamento que preocupe a companhia. E lembrando que essa dívida, o banco, ele controla bem as garantias, então quer dizer, ele te deixa sacar se você tiver recebíveis para pagar, entendeu? Tipo, então é casada com o nosso negócio. Nem se você quisesse, ela não sairia do Isso, eixo. Exatamente. Só se tivesse algum problema, por exemplo, de distrato em massa logo, sabe? Você está contando com aquelas vendas, de repente distrata tudo, mas até pelo perfil da nossa carteira, que eu falei que é saudável e tal, a gente não acredita que vai acontecer. Entendi. Legal. Pegando um ponto do Francisco e aquilo que a gente estava desenvolvendo aqui agora sobre o crescimento, sobre esses próximos ciclos, assim, eu queria entender um pouco da visão de vocês, também com base naquilo que o Max trouxe mais no começo,
enfim, a gente ainda está num cenário estressado de juros, de inflação, de certa forma. Entendo que o INCC arrefeceu um pouquinho em relação ao que foi no passado. Mas o que vocês estão esperando agora para 23, 24? Vão ser anos ainda de crescimento, né? E vocês esperam entregar, de fato, crescimento com geração de caixa, lucratividade, distribuição de dividendos? Como vocês vão casar essas coisas todas, né? Essas vontades, esse planejamento todo, diante daquilo que também vocês imaginam para o macro, que eu quero saber o que é que vocês pensam aí para pelo menos esse próximo biênio, para a gente entender aonde a gente aterriza em 25 ali, o que a gente pode esperar dela vir para frente. Então, esse ano a gente fala que a gente está com otimismo cauteloso, né? Eu adoro essa frase. Eu também gosto, mas assim, a gente tem uma previsão de lançar grandes produtos, então o nosso otimismo é no micro, e a cautela é no macro. Legal. Tá? Então, assim, a gente está muito confiante com os produtos que a gente tem para lançar esse ano. Tá? São produtos grandes. Em três produtos, a gente deve, não é guidance, mas a gente deve chegar em aproximadamente 2 bi. Né? Se a gente lançar, óbvio que a cada lançamento a gente vê como que está a concorrência, como que está o nosso produto em relação à concorrência, o nosso preço, o mercado, etc e tal, para ser mais assertivo, para lançar, para focar e vender, tá? Só que assim, o primeiro produto que a gente vai lançar, que é agora em março, então é um de luxo, então até a gente fez o primeiro que a gente fez de luxo era esse Versace que ele comentou, agora a gente está fazendo o segundo com a marca Ele Saab, que é um estilista assim, super exclusivo, super conhecido internacionalmente. A gente vai fazer um evento agora no final do mês, ele vem presencialmente fazer esse evento e a partir de abril, então, a gente vai lançar esse empreendimento. É tipo empreendimento luxo, super top. Onde vai ser? Na Indianópolis, na Avenida Indianópolis, logo depois da Avenida Ibirapuera. Então, a gente acredita muito nesse produto, é um produto diferenciado, tá? Então a gente acredita que, assim, tem demanda, sempre tem demanda na cidade, pra produto tá? bom, isso eu pra ouvia muito produto do bom Fábio. e para produto diferenciado, entendeu? Quer dizer, na hora de escolher, ele vai escolher o quê? Tipo, tem gente casando, tem gente separando, tem gente indo morar sozinho, eles precisam de produto. Agora a pergunta é qual deles ele vai escolher. Entendeu? Então, eu acho que é aí que a gente acha, que a gente acredita no nosso produto e que a gente... O Rafa, ele até falava, quando a gente lançou lá no Klabin, o Lumière, por exemplo, ele falava assim, eu estou no canto do bairro, tem gente lançando lá no miolo, mas muita gente preferindo o meu produto. Então, quer dizer, você prefere morar no miolo ou no canto com esse produto maravilhoso, com essa entrega, etc. Né? Então, é isso que a gente gosta muito de entregar e a gente gosta de encantar o cliente, né? Então, para trazer ele para a gente. Quer dizer, tem demanda não falta, mas eles são mais seletivos. Então, nessa hora a gente ouve, né, Marcelo, algumas incorporadoras falando e o mercado perguntar, vocês vão reduzir lançamento por conta daquela questão do macro pior, né? E, na verdade, para o que a gente se propôs a fazer neste ano, são só 3 produtos, né? Mas esses 3 produtos não são produtos poucos porque a gente está reduzindo. Era, de fato, aquilo que nós já tínhamos no nosso banco de terrenos. Da empresa, né? Vai ser um produto por trimestre, bem focado, como a gente falou no início. Agora, no primeiro tri, pontualmente, a gente não está colocando nenhum produto, porque vão ser 3 no ano, e o primeiro começa em abril. Mas então tem um produto esse. Só esse produto que ela falou para o ser segmento luxo, uma única torre, fase única, são 900 milhões de VGV. Né, uma única fase, duas torres. Uma única fase, mais 900 milhões de VGV. Depois, no terceiro trimestre, né, que seria o nosso segundo produto, a gente tem um produto em Anhamelo, lá é um terreno nosso da Vila Prudente, de quase 1 bi também de VGV, mas lá a gente vai fazer faseado. Então, a fase que compete esse ano, a primeira fase do produto, a gente vai colocar com 600 milhões aproximadamente de VGV. Então, assim, 2 produtos já está dando 1,5 bi, 900 mais 600, né? Então, vê a magnitude do que é fazer terrenos grandes com produto focado e essa característica da Lavi. E aí, para o final do ano, a gente tem outro produto, na Roque Petrone, que dá mais 400, 500 milhões. Que então, é a segunda fase do Éden. Não, é em frente ao Éden. É em frente ao Éden. O Éden, né, não sei se todo mundo conhece, é um produto que a gente fez em parceria com a Cirela. Ele foi lançado no final de 22, né? Na verdade, esse produto ele roda na Cirela e nós somos investidores, né? A Lavi tem 45% do percentual. Então e a Cirela tem outros 45%, Então, e tem um terceiro incorporador que tem os 10% restantes, né? Então, esse é um produto muito bacana que foi lançado agora no 4º trimestre, no momento incerto de Brasil, etc. E foi muito bem colocado. Então, a gente está mais sendo
aproveitando, né, o benefício desse produto, que a gente é investidor, mas dos que a gente tem para rodar dentro de casa são só 3, já dá esses 2 bi. E fora isso, a gente vai estar ao longo desse ano também recebendo, né, os benefícios, os proventos, enfim, do que o produto lá junto com a Cyrela estiver performando. Né? Então são poucos produtos, mas a gente está com esse otimismo cauteloso que a Sandra falou, porque a gente tem pouquíssimos produtos, a gente confia muito nesses produtos e agora vamos para o ano, né? Vamos para o ano. Legal, legal. Tem alguma aí, Max? Tem. Vamos lá. Tem algumas cidades em São Paulo que têm um alto poder aquisitivo, ali, principalmente a região ali da Grande Campinas. Vocês já pensaram em fazer alguma coisa ali? Não, é só São Paulo. Só São Paulo. Só onde os olhos veem, por enquanto, assim. Mesmo sabendo que ali tem um público que demanda esse tipo de produto que vocês têm. Vocês Ainda acham tem que... bastante coisa aqui na capital. E como a gente gosta de acompanhar tudo, tipo, o Rafi gosta de estar presente em tudo, então ele prefere ainda essa proximidade. Entendi. Entendeu? E tem algum custo hoje que tira o sono da Lavie? Cimento, aço... tem alguma coisa que está difícil de negociar? Porque a gente viveu isso, né? A gente viu isso com muitas construtoras nos últimos 18 meses. Claro, melhorou bastante agora. Mas ainda tem alguma coisa que está complicado ou vocês estão conseguindo negociar bem? Assim, o que tem mais de complicado é aluguel de maquinário, esse é um, e um pouco de mão de obra especializada que está tendo, assim, às vezes o empreiteiro demora mais para montar sua equipe e tal, tem construtora, tem outros empreiteiros roubando a mão de obra. O cara que monta o porcelanato, não sei o quê, o cara isso, um pouquinho mais azulejista. Azulejista, exato, né? Mas assim, como a gente tem poucas obras, a gente está vendo esse movimento um pouco no mercado, mas a gente não tem sofrido tanto, tá? De maquinário, sim, teve máquinas que a gente teve que alugar de outra cidade para conseguir começar a nossa obra no prazo, entendeu? Então, senão você pode perder um pouco, quer dizer, um pouco eu digo tipo 10 dias, 15 dias, ninguém está falando que vai atrasar a obra, entendeu? Mas a gente acaba perdendo um pouco da gordura que a gente tinha por conta desse maquinário que a gente não conseguiu alocar no tempo certo, entendeu? Mas fora isso, assim, material mesmo, acho que os preços estão acomodados. Eu acho que a gente teve problema também com madeira, né? Que não tinha uma madeira de boa qualidade para fazer as formas, então a gente acabou substituindo por formas de plástico, entendeu? Então, se saiu super bem, essas formas de plástico. Acho que essa questão de alta nos preços, etc., fez a gente também repensar... Se adaptar mais criativo. Né? Ser mais criativo, exatamente. Buscar outras soluções. Então, buscar maquinário em outra cidade, ver outros fornecedores. Então, enquanto um fornecedor estava aumentando em 9%, a gente encontrava o outro que ainda não atualizou sua tabela, para não pegar esse aumento de 9%. Teve que se mexer, né? Tem uma parte até que a gente acabou internalizando o serviço de hidráulica e de elétrica, e a gente ainda não faz para todas as nossas obras, mas a gente faz internamente em vez de terceirizar, e isso traz uma economia para a gente também, porque você deixa de pagar a taxa de serviço do teu fornecedor, está fazendo internamente. Então, a gente acabou repensando alguns itens assim, mas assim, de material mesmo, acho que não preocupa mais. Legal. E assim, um ponto que me ocorreu sobre margens, né? Assim, a gente estava falando sobre essa pressão dos materiais que você está comentando agora, um pouco de mão de obra. Eu queria entender se, assim, isso combinado com esses poucos produtos que vocês têm e talvez até, o que não é necessariamente ruim, mas uma predileção pelo fluxo de caixa no sentido de, como você falou, se eu tiver que adaptar um pouquinho o preço, eu adapto. Como que vocês trabalham essas bandas? Assim, vocês têm um pouco de flexibilidade para trabalhar a margem e vocês acham que pode ter, um nívelzinho de pressão a mais agora nos próximos ciclos ou não? A tendência é arrefecer com a queda dos materiais, com os ciclos como eles estão caminhando agora? Então, a gente chegou a ter, sobre a pressão dos custos, a gente chegou a ter, em média, estouro nas nossas obras da ordem de 2,5. Pra você ter uma ideia, esse estouro a gente foi compensando, né, conforme a NCC foi passando. Hoje ele está em 1,20 mais ou menos, né? Então, quer dizer, acabou caindo um pouco. Mas eu gosto sempre de falar,
quando acontece essa pressão no custo, a Lavie ela tem uma dinâmica de atualizar o EVCO, né, o orçamento das obras, todos os meses. Então, ela descobriu, ela vai comprar aço. O aço subiu, ela vai lá, ela atualiza todos os empreendimentos. Você não espera o final da obra para ter aquela surpresa? Então, eu nunca vou ter essa surpresa. A surpresa vai ser de um mês para o outro se a coisa explodir, entendeu? Mas eu nunca vou ter essa surpresa, tipo, de preço represado, para colocar de uma vez só, sabe? One shot, tipo. Não. Então, a gente está sempre atualizando e atualizando todos. Então, se hoje eu vou lançar um empreendimento, eu vou ver quais são os meus custos, tipo, atuais, quais são meus preços atuais para atualizar aquela viabilidade. E aí, a gente vai ver o mercado. O que o mercado está lançando na mesma região, entendeu? Eu queria lançar um pouco mais caro, mas vale a pena lançar mais caro? Não, a gente quer lançar no preço condizente com a região, entendeu? Porque também segurar aquele estoque para vender daqui a um ano o produto pode ser que não seja, sim. Né? Melhor ter uma margem um pouquinho menor, exatamente. mas vender rápido. Entende? E vender rápido, exatamente. Então, tipo, se tiver que baixar um pouco o preço, a gente sim vai baixar. O que a gente não gosta de fazer aqueles empresa day, onde você traz todos os seus produtos com altos descontos. Uma liquidação. Sim, liquidação, saldão. A gente não é saldão, tipo, se a gente for pensar assim nos preços, a gente tem reunião de pricing regularmente, onde a gente fala, vamos baixar o preço então dessa aprumada? Desses primeiros andares? É um jeito de você chamar o cliente, entendeu? E a gente já fez isso. Teve cliente que chegou e falou, mas por um pouquinho mais, então eu quero a outra que não tá com desconto. Com vista. Isso, entendeu? Ou tem aquele cliente que realmente preferiu aquela com desconto. Ok, também, entendeu? Tipo, era uma aprumada ou um andar mais difícil de vender e a gente vai... a gente vai sempre repensando, será que o preço está bom, será que não está, faz reunião com vendas, faz reunião com pesquisa de mercado, inteligência de mercado, etc., para adaptar os nossos preços e não ficar com estoque tão alto. Entendi. Então é um combo de disciplina financeira, mas com alguma flexibilidade comercial para você conseguir chegar no... Sim, porque no final a tua disciplina financeira, se você não vender e ficar com ele no estoque, entendeu? Não adianta nada. Não adianta nada. Vocês têm equipe in-house de vendas e em alguns empreendimentos vocês recorrem a companhias, a imobiliárias para ajudar? Como é que funciona essa parte comercial? Na verdade, a gente tem até um nível de supervisor, coordenador de vendas, né? E para cada lançamento, como a Lavie não lança muitos produtos e até recentemente não tinha estoque, né? Tinha estoque muito baixo, é difícil você segurar um corretor tipo exclusivo Lavie, porque ele não ia ter tanto produto para trabalhar. Ele tem aquele lançamento, depois espera daqui um trimestre. Isso é o pão dele, né? Não dá. Então o que a gente faz? A gente tem essa estrutura que a cada lançamento vai buscar uma equipe de vendas, entendeu? Para aquele... De fora, Isso. São autônomos. Quando a gente fala que coloca 500 corretores num produto, num lançamento, eles são em maior parte autônomos. Né? Nenhum deles Mas eles acabam se dedicando quase que exclusivamente para aquele produto. Entendi. Porque ele percebe a qualidade do produto e o corretor quer trabalhar o produto bom. Então ele vê os diferenciais do nosso produto. E provavelmente você tem recorrência, né? No cara volta, né? Volta no outro lançamento. Com certeza. E quando você tem um produto bom, por exemplo, quando a gente lançou Nova Cantareira, no ano passado, né? Era uma região que há 10 anos não tinha lançamento. Zona Norte. Isso, Zona Norte. Você sentia os corretores da região procurando para vender o nosso produto. Quando a gente viu aquilo, a gente falou, certeza que esse vai bombar. E bombou. A gente vendeu 94% logo na largada, entendeu? Então, tipo, você percebe o movimento até dos próprios corretores. Então, tendo essa flexibilidade de pegar o corretor para cada lançamento, você pega os corretores daquela região, que tem um know-how daquela região. Que tem carteira de gente que compra naquela região. Exatamente. E aí, assim que a gente tá movimentando, tá? E aí, sobre trazer uma outra house, né, para vender. Quando a gente tem parceria com a Cyrela, quando a Cyrela tem participação direta, né? Porque ela tem dentro da Lavie, mas quando ela tem participação direta, aí ela coloca a seller também para vender com a gente. Tá? Entendi. Daí a gente faz as duas empresas, sim. Legal. E, assim... Essa característica toda que a gente veio desenhando aqui ao longo da conversa e essa visão de vocês para os negócios é algo que o investidor deveria esperar que continua para os próximos ciclos. Ou seja, vocês não tem nada que vocês querem crescer diferente, vocês querem seguir de uma maneira
marginalmente diferente aqui ou ali, não. É a mesma fórmula que vocês querem continuar aplicando para mais e mais lançamentos para frente, é isso? Certeza. Nosso CEO, o Rafa, é assim que ele trabalhou a vida inteira, desde o Sr. Eli, sabe, tipo, e é desse jeito que ele sabe, desse jeito que ele quer continuar, sim. Legal, legal. Eu tenho uma última aqui do meu lado, Márcio, que você tiver Tem uma mais última também. Vai lá, manda lá. Eu queria entender como é que está a base acionária, até acho que o Francisco pode falar um pouquinho, desde o IPO, como é que evoluiu, investidores institucionais domésticos, tem alguém gringo na base, se você puder contar um pouquinho sobre essa dinâmica, como é que está evoluindo para a liquidez do papel, que vocês estão fazendo nesse sentido? Perfeito. Então, liquidez é uma coisa que a gente sabe que preocupa mais os institucionais, né? Até para a pessoa física, ela tem o benefício de conseguir montar e desmontar a posição, tipicamente com tickets menores, então ela não tem essa dificuldade, né? Nossa liquidez hoje, a gente vê na bolsa, está girando no papel um volume perto de 4, 3, às vezes 5, às vezes 7, 10 milhões por dia, uma média mais perto de 4, 5, tá? E em termos de base acionária, Max, a gente teve no IPO principalmente eixo Rio-São Paulo, tá? As casas principais aqui em São Paulo, no Brasil, na verdade, né? Então a gente tem pouco, desde o IPO tem pouco fluxo de estrangeiro. Tem alguns fundos passivos do exterior que acabam comprando de forma passiva algumas alocações, alguns small caps, real estate do Brasil, o cara entra na gente, mas ele acaba nem demandando nós para estudar a empresa. Ele aloca lá um percentualzinho sem conversar conosco. Mas tirando esse investidor estrangeiro, que é mais passivo, vamos dizer assim, a gente não tem investidor estrangeiro hoje na base, a gente continua mais concentrado em São Paulo e Rio. A gente viu que algumas casas do Rio, ultimamente, né, por essa questão macro dos juros estar muito alto, acabaram saindo um pouco do papel. Conversando com gestores, tudo, a gente perguntou quais foram as preocupações, o que aconteceu. Eles falaram que é mais uma questão macro mesmo, né, de reduzir a exposição ao setor, então eles continuam gostando de Lavie, etc., mas lá internamente eles não têm ou mais bolso ou mais apetite para o setor nesse momento. Então a gente entende isso. O que a gente tenta mostrar para o mercado é que a gente está no momento micro muito vantajoso, né? Trabalhando produto a produto, encaixando os produtos, acertando a velocidade de venda, colocando um preço que é competitivo, que o produto é visitado pelo cliente nosso. Depois o cliente nosso visita um outro produto. De repente, no mesmo competitividade de preço, o cara se encanta mais pelo nosso produto, acaba vindo para o nosso produto, né? Então é isso que a gente busca fazer. E aí, para complementar da base acionária, a gente tem hoje a Tarpon, como um acionista de referência no mercado de capitais, né? E a gente tem, claro, a Cyrela como acionista de referência no mercado imobiliário. A Tarpo, então, já é de fato público que ela tem mais do que 15% das ações da empresa. Então, assim, de um free float teórico que a gente tem de 40%, porque 60%, 61% estão com os controladores no grupo de controle, dos 40%, 15%, né? Então quase a metade ali dos 40% já está com a Tarpon. Isso também reduziu um pouquinho a liquidez. Então hoje eu falei com média de 4, 5 milhões, no passado a gente teve média de 8, 10 milhões por dia, 6 milhões, hoje está mais perto de 4, reduziu um pouquinho, mas a gente entende que é benéfico também ter um parceiro de longo prazo, com a cabeça de longo prazo, como é o perfil dos gestores lá da Tarpon que estão conosco. Então, mas é mais São Paulo e Rio. Hoje está mais em São Paulo até as casas e offshore quase não tem ninguém. E vocês certamente participaram de eventos com investidores recentemente. Sim. Tiveram alguns. E o que vocês perceberam do investidor? Assim, até contar um pouquinho do que eu estou vendo também da pessoa física. Na primeira sinalização de juros para baixo, você acha que esses investidores voltam para real estate média renda? Essa é a percepção? Eles saíram já há alguns meses, mas você acha que quando começaram, não digo nem começar a reduzir juros, apontar para quando apontar que o Banco Central está pensando em reduzir juros, eu acho que vem esse fluxo. Essa é a minha percepção. Vocês percebem isso também com base no que vocês ouviram de investidores institucionais nos últimos tempos? Sim, eu entendo que sim, Max. Então isso a gente ouve deles também, né? Como eu falei, a gente estava nos eventos, a gente esteve no Rio, a gente vai nos eventos que tem aqui em São Paulo, as conferências que os bancos organizam, né? E às vezes o cara saiu, ele continua otimista na tese, ele gosta do micro, ele acompanha os nossos produtos, ele acompanha as nossas velocidades,
mas ele teve que sair do setor, né, e da Lavvi por consequência por alguma questão macro, né. E esse cara ele vai ter um apetite ou um pedaço do bolso dele que ele necessariamente vai alocar no setor conforme as curvas começarem a apontar, né, de forma mais favorável, vamos dizer assim. Então, assim, parte do fluxo vai voltar, não só para a Lavvi, eu estou falando para o setor de forma geral, mas sim, a gente tende a concordar, né, isso do que a gente ouve dos gestores, né, a decisão é deles, mas eles têm pedaços do bolso que são pré-determinados, né. Então, tanto nos fundos macro quanto nos fundos de equities, né, que é mais o nosso caso, o nosso perfil acaba tendo mais fundos de equities na base, né, long short, mas principalmente os long onlys, né, o cara acaba voltando, né, isso que a gente acredita também. E pessoa física tem uma participação na base importante? Tem, a gente tem algumas pessoas físicas relativamente grandes na base, né? Então esses tendem a ser mais de longo prazo, assim, com uma cabeça mais quase que de um institucional long only. Mas claro, a gente tem aquelas pessoas físicas que a gente vê, a gente acompanha também, a gente tem lá um mapeamento que a gente faz, que entram e saem com, né, com maior velocidade, maior dinamismo. E essas a gente também não consegue dizer se vão necessariamente voltar quando o fluxo macro melhorar, mas uma parte delas a gente tende a acreditar que sim, né? E a Lavvi a gente está fazendo nossa parte. A gente está crescendo de forma sustentável, sabe? Na hora que esse setor voltar, eles vão olhar para a gente, eu acho. O nosso trabalho, né, para complementar, como RI, né, vocês sabem disso, o Marcelo sabe, é justamente promover a empresa, né? Eu, antes de vir para a Lavvi, nunca tinha ouvido falar na Lavvi, talvez você também não conhecia a marca Lavvi, talvez muita gente que esteja ouvindo a gente não conhece, né? Então a gente precisa mostrar para o mercado, através dos nossos canais, através dos eventos, em eventos como esse, eventos com os institucionais, o que é a Lavvi, como que a Lavvi está fazendo, o que a Lavvi está entregando, e deixar o pessoal de olho alerta e ligado na Lavvi, para que quando os sinais retomem, o cara, se tiver que escolher uma boa incorporadora, possa escolher a gente. Não, né? exatamente. Para esses setores cíclicos, eu concordo demais contigo. Assim, nosso trabalho é que a gente fique na prateleira agora, Isso. né? Então, assim, na vitrine. Na vitrine. Na vitrine. E para que quando o setor volte a ser, do ponto de vista macro, uma opção boa para os gestores, a gente se destaque, como você falou, como alguém que no micro está executando bem, que o mercado tem acompanhado, está atualizado a respeito, porque a pior coisa que pode acontecer é o ciclo voltar e o mercado não ter ouvido falar de você nos últimos 12 meses, então você não vai ser uma opção viável naquele momento. Então, acho que é muito legal esse trabalho de vocês e muito bom o caminho para onde vocês estão levando aí a comunicação da companhia. Aproveitar, né, para fazer um convite, a gente tem lá nos nossos canais o RI, né? No nosso site, o Fale com RI, se você colocar no Google Lavvi, RI, sempre tem no site, né, Fale com RI, até o nome aqui do podcast do Marcelo, vocês entram lá, vocês podem mandar, quero visitar a obra, quero visitar a stand, a gente leva o pessoal lá, a gente leva o institucional, a gente leva o pessoal física, então a gente deixa o canal aí do RI aberto para visitar a empresa, para conversar com a gente, as áreas de RI hoje elas estão preparadas para conversar também com a pessoa física, então esse é o nosso trabalho, né, a gente fica lá à disposição. É isso, super importante. Você está convidado também, vocês estão convidados Obrigado, a vir conhecer. né? Vou levar a turma lá. Avisa a gente. Vamos sim. A gente, inclusive, já marcou uma data, dia 10 de abril, que a gente está levando já um grupo para conhecer uma obra, para conhecer o Galeria Klabin, que fica lá na Vila Muito Mariana legal. também, se vocês puderem e quiserem acompanhar a gente. Adoraria. Mas é super importante mesmo que o pessoal, essa porta de vocês está aberta, né? Sim, certeza. Que o pessoal acompanhe, que o pessoal entre no site, baixe a apresentação, dê uma lida, conheça. Acho que isso falta um pouco também, né, aí do lado nosso do investidor, aprofundar um pouco esse conhecimento. Eu queria fazer uma última provocação, um momento conta de padaria, que eu gosto de fazer aqui, que o land bank de vocês hoje, ele está em quanto, mais ou menos? 4,4 em 4,4 balanço. Em 100%, não na nossa participação. 4,4 em 100%. Isso, no balanço, e tem outros terrenos que a gente anunciou uma pequena entrada e agora deve resolver ao longo desse ano. Aí chegaria, né, com esse desembolso futuro, a 7 bi de VGV no 100%. 7 bi. Ou na nossa participação, 5 bi e meio aproximadamente. Tá, 5,5. Então a gente está caminhando para 5,5. Essa conta não tem nada a ver com nada, tá? É que eu gosto de fazer essas contas nada a ver aqui. Quanto vocês têm de margem líquida recorrente, assim, sei lá, um range de... Sim, margem líquida, né, nível de companhia consolidado, a gente entregou no ano passado 21%, tá? 20%. Que é uma margem até bastante forte quando a gente compara com alguns dos nossos pares, mas para ser margem líquida, né? É uma conta bem tonta, tá, Max? Você não me mata aqui, não, mas assim... 1 bi, vai, eu tô fazendo conta com bi, você. Depois ele vai fazer consultoria. Eles têm pelo menos 1 bi de lucro contratado, né, em cima do land bank que eles já têm, com essa resiliência, com essa força dos lançamentos, com esses produtos especiais e tal. Então, o market cap hoje está em quanto, mais ou menos? Hoje está perto de 900 milhões, 1 bi, aproximadamente. Market cap, o EV de 300.
Isso, Não, porque, 400 milhões. porque a empresa está muito líquida. caixa É muito líquida. caixa. É, perfeito. Então, assim, aí é o papel Aí é do Marcos você. fazer a conta, mas assim, barato. eu gosto de fazer essas continhas de padaria. É isso, pessoal, assim, acho que a gente passou por todos os temas mais relevantes, foi muito legal conhecer um pouquinho mais da história, um pouquinho mais dos números, ter o Max aqui presente para engrandecer esse papo. Estou muito contente com o que a gente produziu aqui e convido vocês para outras oportunidades, para a gente fazer atualizações, pós-resultado. A gente está pensando aí coisas diferentes para fazer e vocês estão sempre convidados, a porta está sempre aberta Super aqui. Então, muito obrigado mesmo a vocês todos. A gente que agradece a oportunidade e a gente sabe que a gente não consegue falar de tudo Impossível, não dá. nesse horário, mas a gente está super, super abertos para qualquer pergunta, pessoa física, para ligar para a gente, tirar dúvidas. Estamos super abertos. É isso. Queria agradecer também o Marcelo, o Max aí pela participação e vamos estar junto nas próximas. É isso aí, Marcelo, me chama mais aí que eu gostei. Hein? Chama, cara, chama. Vixe, se você quiser, você vai bater ponto aqui toda semana. Sem problema, tô aqui, adoro. Boa. Valeu, pessoal. Até a Valeu, próxima. um abraço. Tchau, tchau. Obrigada.